A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Mais uma vez eu estou entrando para falar das misericórdias e das bondades de Deus, o que Deus tem para falar para cada um de nós nesta tarde de segunda-feira. Que Deus venha abençoando a cada ouvinte, que Deus venha entrando no lar de cada um. E eu saudo a todo com a paz de Cristo, meus amados irmãos. Amém? Hoje nós vamos estar, que Deus quer que nós aprendemos, meus amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas que está acontecendo. Eu fico muito feliz e a minha alma se alegra muito, porque nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos no fim, meus amados irmãos. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai demorar para voltar. Por isso me alegra. Porque está acabando o tempo de sofrimento. Está acabando o tempo do sofrimento dos cristãos. Daquele povo que serve a Deus. Daquele povo que é massacrado. Daquele povo que é pisado, que é humilhado. Está acabando o tempo deles daqui na terra. Como aquele louvor que eu cantei ontem. Ali naquele louvor diz, meus amados irmãos, um povo muito sofrido aqui embaixo na terra, que vai subir em nuvem de glória. Porque aqueles que falam que o povo de Deus não é sofrido, ele está mentindo, meus amados irmãos. Não há verdade neles, porque nós passamos por dificuldade, nós passamos por humilhação, nós passamos por luta, porque não é por causa de nada, meus amados irmãos, é porque o inimigo tem ciúme e tem inveja de nós. Porque ele já foi lançado lá de cima para baixo por inveja, porque ele tinha inveja de Deus. E ele queria fazer as coisas melhor do que Deus. E ninguém se compara com Deus. Por isso ele foi lançado para baixo. Então aqui ele vai usar as pessoas para invejar, ele vai usar as pessoas para humilhar o povo de Deus, para atacar o povo de Deus, meus amados irmãos. E uma coisa eu falo para vocês, meus amados irmãos, uma vez que nós nascemos de novo, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Antes de nós se tornar uma nova criatura, podia tudo, meus irmãos. Podia tudo. Nós podia tudo. Né? Mas hoje nós não podemos mais. Porque a palavra do Senhor fala: renunciais a tudo que desagrada a Deus. Largar aquela velha vida. E viver uma nova vida, como se nós tivéssemos nascido de novo, como nós nascemos, da água e do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos fazer as coisas que nós fazíamos antes. Só que hoje, meus amados irmãos, tá podendo tudo. Tá podendo tudo, tá liberada a tatuagem dentro das igrejas, tá liberado tudo de novo. Ah, não é pecado. Eles falam, não é pecado. É um pecadinho. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Para Deus você pensou é pecado. Você pensou uma malícia. Você pensou mal de alguém. Para Deus é pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno para Deus. Então nossos amados irmãos, nós tem que tomar conhecimento disso. E procurar andar certo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus, para que nós não venha cair no erro, para que nós não venha pecar mais, porque nós tem que renunciar tudo aquilo que Deus não quer. Você acha que nós vamos batizar para nós continuar fazendo a mesma coisa que nós fazíamos antes? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor está falando. Lá em Mateus, Jesus fala:
O homem, quando ele vai separar de uma mulher, só se tiver, meus amados irmãos, traição. Então ele tem que dar o divórcio para ela. Só que enquanto ela estiver viva e ele estiver vivo, se ele arrumar uma mulher, se ela continua com outro homem ou ele continua com outra mulher, continua em pecado. Porque só pode se casar de novo se um dos dois morrer. Daí sim pode casar. É assim que a palavra de Deus ensina. Mas não. É um casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. E acha que isso tá certo? Não tá certo, meus amados irmãos. Aos olhos de Deus não tá certo. Aos olhos de Deus não tá certo. Eles vão para a igreja, vai lá e casa na igreja. O pastor vai lá e casa eles. Mas ali, eles não têm um papel assinado. Sim, eles têm a bênção de Deus, meus amados irmãos, mas só que o marido tá vivo, a esposa tá viva, apenas divorciaram, e daí vai, se casa. Muitos que é viúvo, vai lá, se casa na igreja, com a bênção do pastor, não vai se casar na lei do homem. E o que Deus diz na palavra? É o casamento da lei dos homens, que é o que está na palavra que vale. Você tem que ter um papel assinado, você tem que ter um documento de casamento. Senão você continua em fornicação, você continua em pecado. E quantos que a mulher nem saiu de casa ainda, o divórcio nem saiu, ele já está com outra. Meus amados irmãos, está dentro da igreja. E ali estão acobertando tudo. Está cobertando tudo os erros. Acabou aquela rigidez que tinha na igreja. Por quê? Porque a palavra não está sendo pregada de acordo que ela é. Meus amados irmãos, me perdoa de eu falar. Me perdoa, mas o Senhor está mandando eu falar e eu tenho que falar. Eu tenho que falar, meus amados irmãos. Não tem mais rigidez dentro da igreja. Não tem mais ensinamento. Ninguém está pegando no pé de ninguém. Ninguém está pregando a verdade que Deus quer que prega. O verdadeiro evangelho de Deus. Agora pode tudo. Dentro das igrejas pode tudo. Mas só quando Jesus vir, será que vai subir com ele? Você tem que abandonar as coisas do mundo. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Você tem que viver de acordo com o ensinamento, com a mensagem que Deus nos deixou aqui, meus amados irmãos. Para poder nós entrar no reino do céu. Porque o reino do céu é tomado por esforço. É assim que diz a palavra. É tomado por esforço. Como que você está vivendo de qualquer jeito aqui? Você não renunciou nada. Alguma coisinha você renunciou. Porque a partir do momento que você decide amar Jesus Cristo, você tem que renunciar às coisas que desagradam a Jesus. Você não pode compartilhar com o inimigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem que é o inimigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É aquele que não faz a vontade de Deus. É aquele que não ama a Deus. É aquele que trabalha para o mal. É aquele que pratica o mal. Meus amados irmãos, é aquele. E talvez você quer andar junto com ele, talvez você quer copiar ele. Ah, mas ele faz. Ele está dentro da igreja, ele está pregando, mas ele faz. Então eu também posso fazer. Meu irmão, não faça o que o outro faz. Vai de acordo com a palavra do Senhor. Lê a Bíblia e vai de acordo com a palavra do Senhor. Porque Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer salvar a tua alma. Eu estava vendo, meus amados irmãos, que tem igreja que liberou a tatuagem. Diz que não é pecado. Como não é pecado? Se não fosse pecado, meus amados irmãos, você já nascia com tatuagem. Deus já ponhava a tatuagem antes de você nascer.
Mas não, você vai mudar o teu corpo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem pode mudar é só Deus, porque o nosso corpo não é nosso mais. O nosso corpo é de Deus. É Ele que habita no nosso corpo. Quem tem que mudar alguma coisa no nosso corpo é Deus. Não somos nós, meus queridos. Nós não decidimos mais nada de nós, porque nós se entregamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que manda em nós. É Ele que decide o que fazer e o que não fazer de nós. Nós estamos nas mãos dele, meus amados irmãos. Então não tem que nós mudar nada na nossa vida sem a permissão de Deus. Como que libera? Não, meus queridos irmãos. Como que o Espírito Santo vai habitar em nós desse jeito? Não vai, meus amados. Não vai. Me perdoa, mas não vai. É o que a palavra diz. Eu vou pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos deixou. É assim que o nosso Deus diz, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, os últimos dias aqui na terra. Então vamos se consertar diante de Deus. Vamos limpar o nosso coração das imundícias, daquilo que faz nos afastar de Deus, daquilo que faz o coração do nosso Deus chorar, entristecer o nosso Senhor. Não vamos entristecer o coração dele, porque ele é tudo para nós. Se nós estamos aqui é por causa dele. Ele faz tudo por nós, meus queridos irmãos. Então vamos sacrificar por ele. Vamos fazer um sacrifício por ele. Vamos abrir mão de tudo aquilo que o Senhor não quer que nós fazemos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós somos soldados de Cristo. Os soldados é mandado pelo comandante. Ele é mandado pelo capitão. O soldado ele é mandado pelo rei. E nós somos soldados de Cristo. E Cristo é quem? Cristo é o rei. Cristo é o comandante. Cristo é o mestre. É ele que manda em nós. E nós temos que obedecer. Porque nós abrimos mão de tudo para seguir ele. Para seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está andando na presença de Deus de qualquer jeito, você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o teu tempo. Então se conserte enquanto é tempo, meus amados. Se conserte enquanto é tempo. Porque Deus está dando oportunidade para você se consertar. Para você arrancar aquela mágoa, aquela angústia que você tem no coração, aquele sentimento que você tem por alguém, meus amados irmãos. Talvez uma pessoa que não te merece. Você está ali batendo, naquela esperança que aquela pessoa vai voltar para você. E sendo que não deu certo, sendo que Deus já arrancou da tua vida, porque sabia que não ia dar certo. Então não fica correndo atrás. Espera Deus fazer. Porque o casamento, meus amados irmãos, é assim. Se aquela pessoa não está dando certo para você, se aquela pessoa impede de você fazer a obra de Deus, se aquela pessoa impede de você fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus, Deus vai tirar do teu caminho. Porque Deus quer que você faça a obra dele. Mas só que você tem que esperar o tempo de Deus para Deus preparar outra pessoa para você. Deus preparar uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus para você. Você tem que esperar o tempo de Deus e Deus vai preparar. Assim tudo bem, meus amados irmãos. Mas daí você tem que se casar com aquela pessoa. Você tem que se casar com ela. No cartório, casar tudo bonitinho de acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor. Para vocês dois fazer a obra de Deus. É assim que Deus nos ensina.
meus amados irmãos. Meus queridos e amados irmãos, o divórcio está errado. O divórcio está errado. Hoje em dia, o povo não fica muito tempo casado. Os pastores estão no altar, mas quantas esposas ele já não teve? Quantos casamentos ele já não passaram? As pessoas que estão ocupadas na obra do Senhor, por quantos casamentos já não passaram? Por quantas mulheres, por quantos homens as mulheres já não passaram? As missionários, os obreiros, que está à frente da obra do Senhor? Tem várias igrejas desse jeito, meus amados. Deus está mandando eu falar. Deus está mandando eu falar. Eu não estou falando por mim mesmo. Deus está mandando eu falar que está errado. Se você está desse jeito, se você está numa igreja que está acontecendo isso, se cuide, meu irmão. Se cuide, porque Deus não está se agradando disso. Se cuide para você não se afundar junto com eles. Porque não vai pensar que Deus vai deixar do jeito que está. Não, Deus não vai deixar. Porque Deus quer uma igreja limpa, lavada e remida no sangue de Jesus. E se está acontecendo isso dentro da igreja, a igreja está em pecado. O povo está em pecado. O pecado está dentro da igreja. Então não faça o que o outro faz, meu irmão. Faz o que o Senhor te manda. Faz o que está na Bíblia. Faz o que Deus deixou na palavra dele. É isso que Deus quer que você faça. A vontade dele. O batismo é um só, meus amados irmãos. O batismo com a água, que você nasce uma nova criatura. Aquela velha criatura ficou no fundo da água. E ali você renasce uma nova. E ali você tem que procurar se desviar de tudo o quanto desagrada a Deus. Você tem que se desviar do mal. Você tem que abandonar tudo. Você tem que renunciar a tudo, meus queridos. E viver para Deus, porque você não pertence mais a você mesmo. Você não se manda mais. Quem manda em você é Deus. E pode ter certeza que você está na mão preciosa, nas mãos poderosas de Deus. Porque Ele está te guiando, você só tem o melhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. Nada de ruim vai te acontecer, porque você obedece a Deus. Você está com Deus. Porque do jeito que você nasceu uma nova criatura, você continua sendo aquela nova criatura. Você não voltou atrás. Então não vamos voltar atrás, meus amados. Não vale a pena. Não vale a pena, meus amados irmãos. Nós temos que renunciar a tudo desse mundo, porque daqui nós não vamos levar nada. Nós temos que estar com a alma limpa, uma alma pura. E a minha alma se alegra, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. E o tempo de sofrimento aqui na terra, na vida do povo de Deus, está se acabando. Está se acabando, meus irmãos. O porquê que está essa correria? O porquê que está esses ataques malignos? O porquê que está acontecendo tudo isso? É porque o inimigo está furioso. Porque o quanto de pessoa ele puder derrubar da presença de Deus e levar com ele, ele vai fazer, meus amados irmãos. Por isso que você tem que vigiar e se armar das armaduras de Deus. O que é as armaduras de Deus? É você buscar Deus. É você orar mais. É você se entregar cada vez mais para Deus. É você se desviar cada vez mais do mal. É você passar longe daquilo que desagrada o coração de Deus. Como Jó fazia. Ele era um homem ígneo. Um homem que se desviava do mal. Um homem que ficava orando às madrugadas. Um homem que ficava entregando a família dele nas mãos de Deus. Um homem que agradecia a Deus por tudo.
É isso que nós temos que fazer. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar a nossa casa, a nossa família nas mãos de Deus, meus amados irmãos. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus quer de nós. Vamos renunciar a tudo, meus amados irmãos. Deus não quer que nós mudamos o nosso corpo. Deus não quer, do jeito que Ele nos fez, é assim que Ele nos quer. Porque tem muitas pessoas satisfeitas, porque está gordinha, umas porque está magra demais, outras começam a branquear o cabelo, já começa a pintar, outras começam... Nós tem que ser do jeito que Deus quer. Nós não pode mudar nada em nós, porque Deus fala na palavra dele. Até o fio de cabelo das nossas cabeças é contado. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos nas nossas cabeças. Mas nós sabemos? Não, meus amados irmãos. A nossa vida está na mão de Deus. Assim como o barro está na mão do oleiro. Nós estamos nas mãos de Deus. Então vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque dessa terra nós não levamos nada. Nem a roupa do nosso corpo nós vai levar. Essa carne que nós quer mudar, essa carne, essa pele que nós quer mudar, ela vai ficar podre aqui embaixo da terra. Ela vai voltar pro pó, porque ela é terra, ela é pó. Então ela vai voltar pro pó. Ela não vai subir para cima. Então não adianta nós querer. É lógico que nós temos que andar bonitinho, nós temos que se arrumar tudo. Mas de acordo com a vontade do nosso Deus, meus amados irmãos. Fazer as coisas, meus amados irmãos, que agrada a Deus. Consultar a Deus primeiro. Deus, me perdoa, eu posso. Você tem que fazer isso. Eu posso mudar isso, Deus? Eu posso fazer aquilo outro? Meus queridos irmãos, Deus deixou nós para isso. Deus deixou nós para isso. O tempo da juventude é juventude. O tempo que começa a velhice é velhice. O corpo vai transformando, o corpo vai mudando. E é a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós não temos que fazer nada. O que nós temos que se preocupar com o nosso coração. O nosso coração é o que? É a nossa mente. O coração é carne. Fala coração, mas é a nossa mente e a nossa alma que tem que estar limpa diante de Deus. Meus amados irmãos. Uma mente voltada para Deus. Para que quando Jesus descer em nuvem de glória, nós estamos preparados. Para que o inimigo nos suba e fica nos acusando. Como ele subiu para Jó e falou, ele é fiel a ti porque você dá tudo para ele. Foi aonde Deus permitiu. Toque tudo nele. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós aguentamos e o que nós não aguentamos, meus amados irmãos. Deus sabe. E Deus é fiel para nos sustentar de pé. Então vamos ficar do jeito que nós estamos. Não vamos mudar nada no nosso corpo sem a permissão do nosso Deus. E não vamos fazer o que o povo faz. É porque o irmão fulano faz, o irmão cicrano faz. Então não é pecado. Consulta a Deus. Se é pecado ou não é. Talvez por irmão cicrano, irmão fulano, não é pecado. Mas para você, que é escolhido de Deus, você que é um vaso de Deus, Deus não vai te querer assim. Deus vai querer que você seja limpo. Então consulta ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que o Senhor venha quebrando todas as barreiras, todas as muralhas nas nossas vidas, que o Senhor venha nos cobrindo com o poder dele, com o sangue dele, nos dando cada vez mais entendimento, sabedoria, para nós andar na presença do Senhor, para que quando o nosso Jesus descer em nuvem de glória, nós seja arrebatado junto com ele, meus amados irmãos, em nome de Jesus, porque aqui eu prego salvação. Eu prego aqui a palavra de Deus, eu prego a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de Deus, meus amados irmãos. Amém? Eu não prego placa de igreja, porque quem foi pregado na cruz foi Jesus. Então, eu prego Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. É Ele que muda a tua vida. É Ele que transforma as nossas vidas. Ninguém mais pode nos ajudar, a não ser Ele. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
deixa o like, manda para frente esse vídeo, porque tem muitas pessoas necessitadas, precisando de conselho, precisando de ajuda espiritual, meus amados irmãos. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos.